Fala galera, bem-vindo a mais um TigasCast. Mais uma vez, vamos falar da nossa querida guitarra, que é o grande centro aqui, a nossa guitarrinha. Eu sou o Demian Tiguez, guitarrista, produtor, cantor e mais algumas coisas aí que a gente tenta fazer, né? E vamos de vinheta! E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, um grande amigo. Primeiramente eu vou falar do tema, né? Que é rock, arte e fé. Esse cara é um parceiro de muito longa data. Tenho um prazer de estar aqui com meu grande amigo Paulo Frade. Valeu, Demian. Valeu, galera. Tamo aí. Meu parceiro, a gente vai ter muita história aqui, mas vamos começar tocando guitarra aqui, né, Paulão? Vamos de jam aqui, galera. Daí, agora eu posso cumprimentar, Paulão. Cara, que legal você estar aqui, Paulão. Que legal, cara. Tô muito feliz de ter você aqui. São anos de amizade, né? Que a gente se conhece. E vamos lá, Paulão. Vamos contar um pouco da sua história. Quem é o Paulo? De onde você veio? Se apresenta pra galera aí. De onde você veio? Você é da onde? Aqui de São Paulo? Como é que é? Você é da onde? Vamos lá, fala aí. primeiramente, obrigado pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. A gente tem uma história aí, né? Eu com a família Tiguez, não é de agora, uma história antiga. Conheci o Demian menino ainda, né? Na casa do seu pai ali. E, para quem não me conhece, eu sou guitarrista e também pintor. Hoje eu sou mais pintor que guitarrista, né? Sou aqui de São Paulo, vizinho do Demian, né? Vizinho do Tiguez. E comecei a tocar guitarra influenciado pelas bandas dos anos 80, né? Principalmente o Kiss, né? Quando o Kiss veio pro Brasil, eu comecei a me interessar por guitarra. E aí, não parei mais, né? E aí depois a gente vai falar aqui a história, né? Onde entra o Tiguez, né? Essa história toda, que é muito louco tudo isso. A galera precisa saber isso. E você tocando, quando você começou a tocar, isso foi nos anos 80, né? E quem te incentivou? Como é que foi isso, né, Paulo? Porque era uma época, né? Difícil de ter instrumento, né? Como que foi isso? Como é que foi o seu convívio com o instrumento? Quem te apresentou a guitarra? Como é que foi isso aí? Uma pergunta bem legal. Eu, na verdade, sou canhoto e um amigo meu, o Maurício Cailete, muita gente conhece, o Quácola, né? Ele já tocava guitarra, tocava pra caramba e tal. E de vez em quando eu pegava a guitarra dele. Mas como ele é destro, e a maioria é destro, então eu acabei tocando violão, guitarra de destro, né? Mas assim, na família, realmente, ninguém apoiava, porque rock era uma coisa do mal, o filho ia entrar pras drogas, toda essa questão sempre era abordada nas famílias. Então assim, no começo eu não tive esse apoio, né? No começo foi meio que marginalizado o negócio, tocava escondido, fazia banda escondido, mas, cara, quando o rock entra na sua vida, né, você não consegue mais parar, né? E eu fui indo. Isso, você era bem garoto, né? Você começou com quantos anos você tinha? Eu tinha uns 15 anos. 15 anos. 15 anos. A idade, né, mano? A idade que vem tudo no rock and roll. Tudo. E você falou do Kiss e tal, mas quem são os guitarristas aí? Eu sei que o Kiss você é fanático pelo Kiss, mas quem são os guitarristas que te influenciaram aí, Paulão? Quem foram os guitarristas aí que você fala, esse mudou a minha vida de alguma forma? Cara, assim, um dos caras que
apareceram nos anos 80, né? Malmsteen foi o cara assim que quando eu vi eu falei, não é possível o cara faz isso, né? Sempre gostei muito do Malmsteen por causa da sonoridade, do jeito que ele tocava. Aí apareceu o Vai, né? E também começou a me influenciar, Vai, depois Satriani. Então esses três, para mim, foram os caras que realmente, na parte de técnica, me influenciaram, né? Mas eu gostava muito do jeito mais hard rock do Paul Stanley tocar guitarra, Ace Frehley, apesar das pentatônicas, só usar mais penta, tal, mas os bends eram na veia, coisa precisa, que é difícil tocar. Exatamente. Né? Cara, ainda mais com uma Les Paul 010 ali, enquadramento, cara, é uma coisa difícil pra caramba, diapasão. Então assim, cara, eu juntei as duas coisas, né? A questão do acorde cheio do rock and roll e essa parte mais técnica do Malmsteen. Na época, né, eu estudava bastante esse tipo de coisa. Certo. E quando você viu assim que... Você desenha também desde novo, né? Desde novo. Você também... Como que foi esse lance? Você trabalhava os dois juntos, né? Eu falo isso também que, o Paulo conhece há muito tempo, né? Então a gente vai bater um papo aqui. Não vai dar pra falar o dia inteiro aqui, né, Paulo? Vai a noite inteira a gente falando aqui. Muita coisa pra falar, né? E eu queria até... É uma curiosidade minha. Quando que foi fazer essa fusão mesmo, sabe? Porque você tem os dois mesmo como... os dois, você é igual, né? Tudo bem que hoje você trabalha mais como pintor, né? Com pintura. Mas como que foi esse lance seu da arte, com a arte, cara? Queria ver essa junção, queria entender. Cara, é bem legal essa pergunta, porque eu comecei desde 5 anos de idade desenhando. Cara, e o engraçado é que, assim, tinha um desenho que passava na televisão chamado Speed Racer, era de carrinho de corrida. Não sei se hoje vocês conhecem, a galera aí mais nova conhece, mas esse desenho eu ficava assistindo, TV preto e branca ainda, cara. Eu ficava com o dedo, cara, desenhando no ar os carrinhos, tipo como se eu estivesse desenhando. Sem brincadeira, velho, eu tinha 5 anos. Eu me lembro que eu desci do sofá, peguei uma folha, uma caneta, sentei numa mesinha de centro que tinha na casa da minha mãe. Eu lembro até hoje, cara, mesinha de vidro e o sofá era cor de laranja, muito feio. Cara, eu me lembro da cena. Eu sentei ali, cara, e comecei a desenhar os carrinhos. Aí eu olhei e falei, caramba, saiu o desenho. Aconteceu, eu consigo fazer. E aí, quando eu fiz 12 anos, a gente se mudou lá pro bairro do Brooklyn, perto do aeroporto. E minha mãe viu uma placa, aulas de pintura. E ela falou, vou ver se o professor dá aula para um menino de 12 anos. E ele falou, não, vamos ver e tal. Começou a me dar aula. E nessa fase eu comecei a desenvolver a pintura. Mas nesse mesmo ano, o Kiss veio pro Brasil. Olha aquilo, então é bem junto mesmo. Bem junto mesmo. Eu desenhava bem antes, mas o meu estudo de pintura começou junto com o meu... quando eu comecei a ver o rock and roll, a conhecer o rock and roll através do Kiss. Que legal, aí, mano, cara. Eu me apaixonei, né? Falei, cara, que é isso? Eu só conhecia Elvis Presley, que minha mãe sempre gostou, né? E eu gostava muito de Elvis. Mas quando eu vi o Kiss, cara, eu falei, mano, que isso? Né? As guitarras pesadas, eles estavam naquele CD lá, o Creatures of the Night. Nossa. Né? Então, I Laughed Loud, tocado em todas as rádios. Cara, é muito estranho hoje, porque não tem mais isso, né, cara? E eu vivi isso, cara. Então, tipo, eu chegava na porta da escola, tinha um carro parado, os caras ouvindo Kiss. Só se falava em Kiss, né? Então, isso me influenciou muito para tocar guitarra, mas até então eu não tinha guitarra e tal. Aí voltei pro bairro aqui onde a gente mora, né? E aí a galera tudo tocando guitarra também. E aí eu pegava a guitarra... Era uma época que chegou muito, né? A guitarra com tudo, esses lances do Malmsteen, Steve Vai, né? Foi uma época muito boa, né? Pra quem queria tocar guitarra. Era difícil porque não tinha os acessos, né? Isso que eu ia até falar. Como foi o seu lance com o professor? Você estudou em conservatório, você teve aula, como é que foi isso aí? Então, cara, a primeira escala que eu aprendi, a escala pentatônica, foi com o Maurício Kailetti, ele que me mostrou. Aí depois ele tocava Seek and Destroy do Metallica, perfeito. Nossa. Cara. Eu olhava aquele filme, esse cara é muito bom. E aí ele me passou. Ele teve paciência, né? Porque eu tava começando e eu tinha um violão da minha mãe lá e ele me passou. E a dificuldade é porque eu era canhoto e eu tinha que tentar fazer que nem destro, né, cara? E aí eu acostumei. Lógico que eu acho que se eu tivesse invertido teria sido bem melhor. Porque é diferente, cara. A isso cabeça é legal pensa falar, diferente. Eu sou canhoto, né? Eu penso... Eu já peguei de canhoto, de ponta cabeça mesmo. Eu tocava de ponta cabeça no começo. Sério? E eu não, foi muito tempo. E eu nunca consegui segurar como destro. Não conseguia. Eu acho que por isso que eu nem tentei.
Tipo, nada, não conseguia fazer. Aí canhoto eu conseguia de ponta cabeça eu tocava. Eu tive mais facilidade, porque eu acho que isso que conta no começo, eu sinto. Por isso que é legal isso que é meio que uma polêmica pra mim, porque eu acho que o cara que tinha que ser destro, por facilidade de instrumento. É tão difícil pro canhoto, cara. E você é um canhoto, você chegou a tocar como canhoto? Nunca? Nunca, nem sei como faz, cara. Não tem mínima coordenação pra tocar como canhoto. Assim, mas será que você não acha isso? Isso é uma pergunta legal também. Porque você trabalha com arte, né? E você usa muito a mão. Você é canhoto desenhando. Sim. Talvez você ache que não seria isso, acho. Porque você nunca desenhou como destro. Não, como destro não. Cara, sempre como canhoto, mas eu percebo... Você sente que a mão da palheta... palheta... Sabe o que muita gente pensa? O cara é canhoto, então ele vai ter facilidade aqui nas escalas. Eu não acho, cara. Eu acho que não. Porque, na verdade, os hemisférios, né, cruza, né, cara? Então, para pra pensar, cara. Eu acho que o cara que é canhoto tem que tocar igual canhoto. Ele tem um... Porque você tem... Eu acho que ele tem uma facilidade, eu acho. O cara que é canhoto? Eu acho que acaba... Mas é no começo. E no começo, como a gente não é tão... É o começo, né? Porque eu digo isso porque tem muito guitarrista canhoto e que é destro. É mesmo? Você, Kiko Loureiro é canhoto. É o Kiko. O Steve Morse é canhoto, cara. O Steve Morse é canhoto? O Faísca é canhoto. O Faísca cara. Eu sabia. Cara, então, o Steve Morse é canhoto? Puta, a palhetada dele E eu descobri pegando autógrafo com ele, cara. Ah, você viu ele escrevendo. Cara, e eu era molequinho, eu falei, meu, o cara é canhoto, cara. E depois, mas ele toca que nem destro, né? Que nem destro. Eu acho isso muito louco, porque eu falo pros alunos, pensando nesse... de praticidade, é muito difícil pro canhoto, cara. E mesmo hoje, que é mais caro, guitarra é mais cara. Você não consegue, até os patrocinadores pra mim também ficaram, é difícil arrumar uma guitarra canhota, é tudo mais complicado, cara. Então, cara, mas você não... Ó, vou levar isso pra arte, tá? O canhoto tem mais criatividade, cara. Porque assim, cara, se a gente pensar, lado mão esquerda, né? Lado direito, que é o lado mais da criatividade, que cruza, né? Então assim, eu acho que o canhoto, pra criar riff, pra fazer esse tipo de coisa, ele tem mais facilidade. Talvez o destro mais mecânico. Não que não tenha criatividade, mais mecânico quer dizer mais técnico, né? Sim. Mas o canhoto tem um apelo assim na questão de expressividade, cara, que eu acho que é bem típico do canhoto, cara. E você acha que você, por não ter usado como canhoto, você pode ter perdido? Eu acho que eu perdi, cara. Que legal assim, isso, cara. Alguns riffs que eu criei, eu acho que são bem legais. Outros, era uma coisa meio... Olha assim, eu falo, não, isso aqui não foi muito inspirado. Mas alguns eu olho e falo, cara, isso aí tá legal. Porque eu sempre penso assim, você tem que criar alguma coisa que parece que ninguém ouviu ainda. Né? Que não é um clichê. Exato. Isso é o difícil. É o mais difícil, eu acho. Pra dar uma... Sempre que a gente sempre vai ser imitador e papagaio das coisas. A gente vai aprendendo, mas aí você vai pegando uma manha, mudando uma coisa, que é o que a gente busca, e é o mais difícil. É o mais difícil, com certeza. Além de timbre e tudo, mas eu acho que o mais difícil é isso. Que na nossa época era muito difícil ter timbre, né? Ter equipamentos, né? Nossa, cara. Você lembra do Tube Screamer, cara? Como era uma coisa rara assim, mano. O cara tem um Tube Screamer verdinho, cara, da primeira edição lá, lembra? Nossa, era cobiçado assim, né, cara? E era difícil de ter. Você não achava. Quando o cara tinha, você falava, e caro. Caríssimo, Hoje melhorou muito, cara. Hoje você tem tudo, você tem acesso a tudo, sem contar com os lances digital, né? Que a gente vai falar já disso. Eu adoro também. Digital, cara. E, cara, eu queria entender também como que você, na época que você viveu bastante tempo também como músico, que a gente já vai entrar nas bandas, mas como que você dividia seu tempo de desenho com a música, com tocando? Como que você dividia isso? Então, a parte de estudo, porque os dois exigem muita dedicação pros dois, pra guitarra e pro desenho. Como que você fazia? Cara, assim, uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, porque nunca me foi perguntado dessa maneira, mas essa pergunta é tão legal, cara, que eu acho que pela primeira vez eu vou falar pra galera que tá vendo. Cara, na verdade eu não consegui conciliar. Quando a guitarra começou a tomar mais conta da minha vida, e a banda aconteceu, aí eu larguei de lado a pintura. E todo o decorrer da banda, que depois a gente vai falar, eu não pintava, cara. Eu só dava aula porque eu tinha bastante aluno de pintura. Mas eu mesmo não produzia nada, porque eu foquei só na guitarra. É difícil focar nas duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil. Que legal, eu queria saber isso mesmo, porque os dois exigem muita dedicação, né, cara? Pra a técnica de pintura. E você que é um professor de muita técnica de pintura... E na guitarra também, né? Quando você dava aula de técnica também. Sempre estudou muito. Por isso que eu tinha
ficava pensando, como é que, né, você vai dividir, né? Porque os dois, então você focou um na parte de aula, né? E tocou. E ficava tocando, cara. E tipo assim, estudando técnica, indo pra Teodoro Sampaio comprar equipamento. Então, tipo, cara, seu pai não aguentava mais me ver lá, cara. Toda hora eu tava lá no Tiguês. Ô, Tiguês, tem uma guitarra? Vamos fazer um rolo aí? Toda hora eu tava no Tiguês. Cara, ó, isso daqui eu vou falar. Legal chegar. Agora começa a falar como é que você veio aqui, como você apareceu aqui. Que alunos antigos não ouçam. Cara, tinha vezes que eu deixava, eu sempre trabalhei com outro professor junto comigo, eu deixava o cara ir pro Tiguês. Ó, você fica dando aula aqui que eu vou fazer um negócio, tá? Ia pra onde eu ia? Pro Tiguês. Cara, eu passava o dia lá no Tiguês, cara. Quando a oficina lá na Maquerobi. Na Maquerobi. Praça da Árvore. Na Praça da Árvore. Passava o dia lá. 80. Até um dia, cara, que eu fui lá, cara, eu tinha um Unuzinho, parei lá na rua, mas lá mais pra frente, quase na Pirituba ali. Urutuba. Aí caiu uma chuva de granizo, cara, esse dia aí. Cara, acabou com o meu carro. Aí eu pensei, tá vendo? Eu deixei os alunos, fiquei vendo guitarra aqui que eu cheguei, meu carro foi... Destruiu o carro. Destruiu meu carro, cara. Caramba, então você cabulava a data de aula. A data de aula, putz, cara. Que legal, cara. E entrando agora aí, Paulão, como que foi esse lance aí de você... Vamos falar agora da banda, né? Como que foi? As suas primeiras bandas foram de cover? Como é que era? Você já começou, bom, vou criar, como você é um cara de criação, você falou, não, eu vou ter uma banda de som próprio, ou você chegou a ter uma banda de cover? Como que foi esse início aí com banda, sem ser sozinho? Então, cara, eu nunca fui bom de tirar música, cara. Então, tipo, cover, eu abandonei, falei assim, não vou fazer cover porque eu não consigo decorar, entendeu? Eu tenho mais facilidade em fazer uma música do que tocar a música dos outros, né? Então, eu comecei já fazendo um som próprio com a galera que tava ali no bairro, né? A primeira banda, cara, o nome, cara, a primeira banda chamava Sacristia, cara. Olha o nome da banda. E a banda chamava Sacristia e tinha uma música que chamava Trovões de Lúcifer. Cara, aí na hora de tocar essa música, eu falei, mano, não tá certo isso, cara. Sabe, família católica, eu era católico, mas lógico, eu não ia, era moleque, né? Me incomodava isso, cara. Me incomodava estar fazendo isso daí. Então eu pensava, Caraca, mano, será que o rock sempre vai estar ligado a isso na minha vida? Será que eu sempre vou ter que falar desse tipo de coisa nas letras? Porque na época era muito isso, né? Era na muito, época, cara. o Black Sabbath, né? O Alice Cooper mesmo. Várias bandas tinham esse tema muito mais satânico, assim, sim, né? Mesmo sim. que eles falam que era mais um lance de marketing, né? Próprio Kiss, né? Bastante. Mas era legal, é isso que eu quero entrar. Como que foi esse lance? Você vir pra tocar na igreja? Cara, como que foi isso, cara? Aí minha mãe preocupada, ele ficou ouvindo umas bandas satânicas. Aí minha mãe, a gente ensaiava em casa, né? E ela ouvia e escutava as letras, né? Pô, o cara tá falando, são os gritos de Satã, os trovões de Lúcifer, salve o fogo, era essa letra, cara. Aí minha mãe ouvia e falou, mas o que você tá fazendo? Ficou louca, né? Aí que entra o Tiguês. Que legal. Muita gente não... Cara, obrigado, Tiguês, de verdade, cara. Porque minha mãe, a gente frequentava Santa Rita, né? E Sim. Vocês frequentavam lá. E teu pai fazia Jesus, né? No fim de ano ali no teatro, né? Da igreja. E minha mãe via, pô, o cara é cabeludo, deve ser roqueiro. E começou a conversar com teu pai. Ele falou, não, eu sou, tal. Ela falou que meu filho, ele tá indo por um caminho meio estranho, tal, falando umas coisas meio capetosas aí, e os amigos dele fumam tudo maconha, mano, acho que ele tá indo meio... Daqui a pouco ele vai estar lá fumando maconha, vai estar lá... Aí o tio faz o seguinte, leva ele em casa lá um dia, que eu vou mostrar uma banda pra ele de rock, só que cristã. Aí minha mãe, sério? Tá? Ele combinou, a gente foi lá. Aí foi o dia que eu te conheci, talvez você não vai lembrar, porque você era criança. Molequinho, pô. Você era molequinho, cara, você tava descalço. Eu nunca me esqueço, cara. Na sala era taco. Sala de seu taco, pai. olha, Era no sala de tuba, taco. pô. Aí, tipo assim, na entrada aí tinha um rack, assim. Hackzinho. E tinha umas portas embaixo, tinha uns pedais ali embaixo, cara. Cheio e você de tava pedal. mexendo nos pedais do seu pai, cara. Aí teu pai tava estudando guitarra no banheiro. Quando eu cheguei. Olha isso, papai estava guitarra no banheiro. Que era um banheirão, tinha um reverbão. Exatamente. Aí sua mãe falou... o Tiguês está assim, ele está estudando guitarra, mas eu vou chamar ele. Aí ele desceu lá, tal, começou a conversar comigo. Cara, é emocionante, cara, porque mudou minha vida. Aí ele chegou pra mim assim e falou, eu vou te emprestar uma fita, mas você toma cuidado. Aquele jeito dele, toma cuidado, hein, não vai perder a fita. Mas é uma banda cristã, cara, era o Petra. A banda, né? A banda, Que cara. maravilhosa. A banda.
Aí, pô, levei pra casa, comecei a assistir. Era a época do videocassete, né? Muita gente que tá assistindo aqui nem sabe o que é videocassete, né? Mas uma fita desse tamanho, cara, ouvindo Petra, e eu comecei a pensar, cara, existe rock falando de Deus. Então eu posso fazer isso um dia. Só que aí eu ficava pensando, mas como? Né? Quem vai tocar comigo? O Tiguez vai tocar comigo? Não, o Tiguez é muito bom, cara. O cara já é profissional. Não, o Tiguez nunca vai tocar comigo. Quem será que vai tocar comigo? Cara, e foi passando o tempo. E aí eu queria convencer os caras a fazer esse tipo de som, mas ninguém queria. Não, você é louco, cara. Não, você é louco. Aí eu consegui uma fita do Stryper. Mais pra frente, um tempo pra trás ali. Que banda também, meu Deus do céu. E tudo por causa desse dia que eu fui lá na sua casa. Cara, que louco. A minha missão no Eterna começou no dia que eu pisei na sua casa. Que legal, gente. Pô, eu que fico emocionado toda vez que eu te encontro. É sempre essa coisa de emoção. E é legal a galera conhecer essa história, né? Que realmente é de emocionante. Fica até meio sem palavra. E eu queria entender também até pra gente como que foi que você montou o Eterna. Porque foi você que montou, né? Praticamente, né? Que você teve essas ideias. Então, como cara, que foi a parada aí? Foi muito louca a parada, porque na verdade eu tava tocando numa igreja evangélica, porque na igreja católica não tinha. Uhum. Não E tinha, aí, não podia rock na igreja. Não podia, cara. Aí meu tio, Fradão, que é padre, as minhas irmãs começaram, chamaram o Alexandre Soul, né? E mais abração pro Alexandre. Puta, Alexandre é uma abração. Toca demais, ó. Muito bom. Canta e toca demais, né? Animal. E aí eles fizeram uma demo, gravaram lá no Philip Colodetti. Creative Sound, né? Acho que chamava. Meu, a demo maravilhosa até hoje. O Maurício Cailete foi o guitarrista. É mesmo, cara? Nossa, o Maurício Cailete fez um trabalho genial ali, velho. Ó, não era Eterno o nome, era outro. Aí o Maurício falou... Que legal, eu não sabia, cara. Foi o Maurício Cailete. O Maurício tinha gravado. Ele tocou a guitarra, minhas irmãs fizeram back vocal e o Alexandre baixo e voz. E a bateria era eletrônica. E foi o Maurício que programou. Aquele ele sempre foi, né? Desde... Genial, cara. Inclusive, dia eu vou trazer o Maurício aqui, vou falar com ele. Eu vou trazer essa fitinha pra você ouvir, cara. Que legal, cara. E você gravou lá no Philip, pô, que gravava... Eles gravaram lá no Philip. Meu, puta som, cara. Que legal. E já era gospel também. Já era gospel, mas não era o Eterno. Sim. Aí o Maurício falou, não é minha praia, tal, tô fazendo outro projeto, não dá pra continuar. Aí minha irmã sabia que eu tava na igreja evangélica e eles tinham um show com Rosa de Saron. E o Rosa não era o que é agora, tava começando. Aí a gente abriu pro Rosa, eles iam abrir pro Rosa. Aí o Maurício não tava mais e precisava de um baterista. O Danilo tava passeando ali pela comunidade, conhecendo o Fradão e tal. A minha irmã chamou o Danilo e aí ela falou, Paulo, não dá pra fazer só um show com a gente? Falei, tá bom, né? Mas puta, os católicos são muito prego, cara, tocam muito mal, né, cara? Os evangélicos são muito melhores, né? Mas vou... nada com... Gente, ó... Mas eu vou te falar, tá? Mas os evangélicos era embaçado ali, ainda são, né, cara? Ainda são, sempre foram. Aí... Eles sempre tiveram esse lance que você tá falando, né? De acreditar, fazer os caras estudavam. Isso é tirar chapéu mesmo pra galera. Eu tiro chapéu. Cara, eu não tenho preconceito. Tudo que é bom, eu tiro o chapéu. Exatamente, maravilhoso. Aí a gente se juntou pra ensaiar. Cara, foi na casa da minha mãe de novo. Tudo aquilo que a gente fez lá no passado, mas agora não era mais Trovões de Lúcifer. Agora a pegada era outra. Eu já tava... Cara, pra ter uma ideia, cara, eu já tava com 25 anos quando isso aconteceu. Caramba, olha como passou o tempo. Aí a gente se juntou, cara, quando a gente começou a tocar, eu vi o Danilo tocando bateria e cantando. Não dá. O Alexandre cantando. Falei, tchau, igreja evangélica. Tchau agora. Mano, eu vou tocar com esse... É isso que eu queria. É isso que eu quero. E aí o Danilo falou assim, cara, eu tenho um nome. Mas eu vou rezar pra ver se é aqui que eu vou usar esse nome. Eu falei, mano, você tem dúvida que é aqui que você vai... Eu não sei qual que é o nome. E ele deu risada, né, cara? E passou um tempo, ele chegou e falou assim, Eterna. Que legal, cara. O Eterna. Então, assim... E um nome muito forte, muito legal. O Danilo com o nome é muito bom. Tem a manha de dar nome pras coisas. E ele pegou do Salmo 135, porque sua misericórdia é eterna, né? Aí ele deu um nome... então, na verdade, eu e o Danilo entramos numa banda que foi formada pelas minhas irmãs e pelo Alexandre Soul. Então a gente entrou na banda. E já era uma rock and roll, porque suas irmãs também eram bem roqueiras também, né? Sempre foram, né? Ainda são, ainda Total, gostam, né? Que legal, cara. Que legal. E assim começou o Eterna, cara.
E aí tá, começou Eterna e vocês foram pro estúdio quando? Então, cara, ó, isso é louco. A gente tava no Habib's, cara. Então é uma coisa bem louca isso, cara. Tava comendo no Habib's, a gente já tava ensaiando fazia um tempo, né? Aí minhas irmãs desistiram e falaram, não, muito pesado, eu queria uma coisa mais Bon Jovi, tá muito pesado o som. Aí a gente foi pro Habib's, o Danilo foi pro banheiro, cara. Aí ele voltou do banheiro e falou assim, cara, daqui a um ano a gente vai entrar no estúdio. Eu falei, como? Quem que vai investir numa banda católica cantando heavy metal em inglês? Não tem como. Aí ele falou, não, vocês vão ver, cara. Eu rezei e Deus falou pra mim que a gente vai em um ano. Cara, a gente fez um ano dentro do estúdio da Kodimuki, cara. Que era um estúdio pequenininho, cara. O Heraldo louco, né, cara? Ele que foi, acreditou sempre. Ele acreditou, foi cara. A primeira banda de rock, né? Foi Cristiatividade. Cara. Eles começaram com tudo, né, cara, na igreja. Exatamente. Porque tudo que veio do rock, a gente deve ao Heraldo, cara. Porque ele começou tudo. E o Boy também. Boy, né? cara. Que era, os caras, que era mais rock. Aí vocês vieram mais com um pouquinho mais agressivo. Mais agressivo. No começo vocês não eram tão heavy metal, né? Tinha o quê, mas... É que eu segurava um pouco. Era uma coisa mais hard metal, né? Hard metal. Porque o Danilo sempre foi mais metal. O Danilo total, né? E o Alexandre e eu, mais hard rock, né? E esse lance da voz do Alexandre, dele cantar soul, cara, essa mistura, né? E isso que eu acho que fez da banda algo diferenciado. Sim. Porque, um cara que canta soul, canta qualquer coisa. Aí o cara veio cantar heavy metal, mano, e trouxe essa sonoridade, né, da black music, assim, no heavy metal, que foi uma... Tocando baixo ainda, né? Tocando baixo ainda. Então você imagina, 3 caras, né? O Danilo na batera, cantando pra caramba. O Alexandre no baixo, cantando pra caramba, né? E eu tocava guitarra. E aí, cara, o Eterna começou no estúdio, ali gravando a Kodimuki, cara, o Shem Israel, que foi o primeiro disco da gente. Que louco, meu. Isso foi em que ano, Paulo? Você lembra o ano? Isso aí? Cara, saiu em 97. 97, cara. 97. E a capa desse disco, quem que desenhou essa capa? Fui eu. Cara, essa capa tem uma história também, não sei se pode falar aqui, que vai ficar muito comprido, mas a capa... Vamos falando aqui. Vamos falando. Mas pode falar, galera, porque quando a gente fala demais, eles dão um grito ali. Eles tá indo tudo bem. A galera tá tudo, avisa, então... Pode ir que aqui eu tenho pra isso. Vamos embora. Então, cara, essa capa do Shem Israel, eu ia muito na missa ali na Nossa Senhora da Saúde, que é a igreja inteira pintada. E eu sentava ali, porque assim, tem 3 capelas, né, de cada lado. E uma é Nossa Senhora da Aparecida, Santo Antônio, e a terceira é São Nicolau de Tolentino com a visão do inferno. E eu sentava bem ali porque me chamava roqueiro, né, eu queria ver os São Nicolau de pé olhando as almas no purgatório ali, no inferno, né. Aí, cara, isso ficou na minha cabeça. E aí, quando eu fui fazer a capa do Shem Israel, eu tive a ideia de fazer uma releitura disso que eu tinha visto na capela ali. Só que isso foi entrar na minha vida de novo quando eu fui casar. Cara, quando eu fui casar, eu parei de pintar. Tinha poucos alunos. Aí eu fui casar, minha esposa hoje, a Aline Frade, falou, Paulo, vai ver quanto custa pra casar na Nossa Senhora da Saúde. Falei, pô, mas é muito caro casar lá, né? Vou lá ver. Quando eu cheguei lá, o secretário conhecia o Fradão. Então, quando ele viu meu sobrenome, ele falou, você é parente do Fradão? Eu falei, sou sobrinho. Então, como o Fradão ajudou muita gente, eu vou dar um desconto pra você. Aí eu falei, pô, então agora eu posso pagar. Aí ele falou, então vamos preencher aqui, qual a tua profissão? Eu falei, eu sou pintor. Podia ter falado música, não sei, falei, pintor. Aí ele, tá precisando restaurar uma capela. Eu falei, qual? Qual capela? São Nicolau de Tolentino, velho. Caraca, arrepia. Bicho. Quando ele falou isso, Demian, você não acredita, velho. Eu cheguei e falei, puta, Deus quer alguma coisa, mano. Deus quer alguma coisa. Cara, aí eu falei, eu topo. Ele falou, não, calma aí, tem que falar com o padre. O padre tem que ver seu trabalho. Aí eu mostrei meu trabalho. No mesmo dia eu fui lá e imprimi como chama, cara? Um portfólio que nem tinha, cara. Um portfólio das poucas coisas que eu tinha lá e levei. O padre falou, você pinta bem, tá bom. Quando você quer? Eu falei, tanto. Nem me lembro quando foi na época. Faz quase 12 anos isso. Aí eu fui lá, comecei a pintar, velho. A igreja fecha do meio-dia às 2. Eu fiquei sozinho lá, pintando. Nossa. Cara, eu comecei a sentir o cheiro da tinta, cara. Mano, Aí eu comecei a pensar, caramba, eu sou isso também. Eu tava tirando da minha vida algo que eu tava deixando morrer, cara. Eu também sou isso.
Cara, sem brincadeira, a partir desse dia, aí eu me casei, começou a encher a escola. Aí eu tinha um aluno tatuador, eu cheguei pra ele e falei, cara, você falou que tem um estúdio na Paulista, né? Ele falou, na Paulista. Não tem uma sala lá não, cara, pra dar aula? Eu falei, mas vim na Paulista, né, cara? Legal, né? Aí eu fui lá, cara, aí comecei a ficar conhecido no meio dos tatuadores. Cara, aí deu há 12 anos atrás. Hoje, cara, todo tatuador me conhece como professor de pintura, realista, né? Então, isso mudou minha vida, me possibilitou de ter uma vida muito melhor. Foi a hora que foi a chavinha mesmo, né? Virou uma chave. Aí, o que eu fiz? Encostei a guitarra, né? Mas mesmo assim, depois que eu casei, em 2015, a gente fez ainda, se juntamos e fizemos um show de despedida. Vocês fizeram, né, foi um show só ou teve mais? Teve 2, mas esse foi no Carioca Clube, né? E a gente ficou super com medo, mano. Falei, mano, eu achei que vocês iam voltar. Então, cara, assim, a gente não tava pensando em voltar, mas acho que a gente foi guiado pra fazer uma despedida, na verdade, que a gente não sabia. E aí, cara, eu falei, mano, Carioca, velho, não, mano, vai ferrar, porque não tem público, mas ninguém mais nem lembra da gente, cara. Como é que a gente vai pôr gente no Carioca? Aí tinha um cara lá que, eu não lembro o nome dele, que ele ajudou na divulgação. Mano, quando a gente viu o Carioca tava lotado. Foi lotado. Mano, eu não acreditei. Aí a primeira música, cara, que é a Fiat Voluntas tua, que é pegar em semicolcheia lá, cara, quando chegava na semicolcheia a mão não ia, cara. Tava tão nervoso, cara, de ver tanta gente, cara, pra ver a gente ali, né, cara. E eu pensei, cara, a gente fez uma história que, na verdade, nem eu tinha noção do que a gente fez, né? Porque a gente só queria fazer um som legal pra Deus. A gente não tava vendo que tava acontecendo uma coisa maior do que a gente. A gente não percebia, e pelo menos eu não percebia. Eu fui rindo, cara. Mas eu nunca parei pra pensar, sabe? O tamanho, né? Que foi e que é, né? Porque a galera... eu que ainda continuo no gospel, né? A galera, sempre... Lembra, né? Muito, E é legal, eu acho que isso vai ser legal da gente estar nesse papo, porque a gente nunca tocou junto. A gente nunca chegou a fazer, né? Foi a primeira vez que a gente fez uma mas eu sempre quis muito, cara. Eu queria que você entrasse no Eterna, cara. Olha isso, velho. Mano, eu falei, já pensou Demian no Eterna, velho? Ia ser muito... Olha, e porque depois eu acabei fazendo cerimônia, né? Então, aí você entrou no cerimônia. Aí, bom, tá no cerimônia, mas legal, mais uma banda, né? Caramba, imagina, cara. E eu escutei, mano, quando eu escutei o cerimônia também, mano, foi algo, assim, fora do comum, né, cara? Aquele disco lá em inglês. O inglês. Mano. E pior que não saiu. Esse disco tá. E era o que tá com o Heraldo. A gente tá. É que acabou, a gente saiu da gravadora. Talvez até saia, já era pra ter saído, né? Tomara que saia, era pra ter saído no começo da pandemia. Aí começou a pandemia, realmente. Uma música lá, Thunder. Thunder, nossa. Thunder é irada, né? Riffzão. Sei, cara, era Pantera misturado com Judas Priest, uma coisa assim. Só que moderno, né, cara? E era pesado pra caramba também, né? O Danilo tava bem... Eu lembro que a gente tava numa época... Eu tava também numa época bem pesadão, assim, ouvindo muito Pantera, assim. Então a influência... E eu tinha influência do hard. Eu sou guitarrista de hard rock. Por mais que eu tenha um lance pesado, eu sou mais do hard rock. Você também, né? É total, cara, total. Eu gosto de hard. Aí acabou fazendo cerimônia pô, você não sabia disso. Podia ter tocado com você em Tour Eterna, hein, caramba. Eu queria, cara. E era na época que época foi? Do Symbols, assim, mais ou menos. Então, aí Porque a gente sempre se viu, a gente sempre se encontrava na igreja, né? Você tava no Symbols. Aí, antes disso, a maioria decidiu ter um teclado por causa do metal melódico, né? Nossa, cara. Por causa do metal melódico, cara. Mas eu sempre fui banda com 2 guitarras, cara. Que eu quis, né, cara? Eu também sempre gostei. Eu gosto de teclado, cara, a gente podia fazer umas terças junto, os negócios assim, cara. Cara, eu falei, que louco, bicho. Ia ser louco, né, cara? Ia ser, pô, a gente é amigo pra caramba, ia ser mó legal, ia viajar cara. Junto, ia estar tocando em vários lugares. Cara. Eu não sabia disso, hein? Foi pego de surpresa aqui, ó. Legal. Aqui eu tô abrindo o jogo. Tem coisas aqui que, né, cara? Que legal, que legal. E a galera vai gostar, meu. Pô, eu tô até me perdendo aqui. Super legal, tô bem feliz de estar com você aqui, Paulo. Também, de novo, cara, tô repetindo isso porque alegria. Sou seu fã pra caramba em tudo, como guitarrista, como compositor. Digo mesmo. Como pintor, que eu já fui no ateliê, coisa absurda. Falando disso até, como que você acha que dá pra... Porque hoje você não toca mais, como é que você tá? Claro, você tocou comigo, você não acha que ainda dá pra
entrar essa chavinha aí, que você até brincou aqui comigo, vou ter que voltar a tocar. Então, Como que tá? Porque como que tá seu tempo hoje? Como que você tá dividindo esse tempo aí? Hoje você vive muito de... Eu vejo que você faz bastante vídeos, né? Mas você tem um ateliê com um monte de aluno, né? Sim, eu como que tá seu tempo hoje com isso aí? Então, eu até teria tempo para voltar a estudar, né? Talvez agora seja um momento para... Hoje, incrível, né? A gente tá conversando aqui, o Danilo e o Alexandre estiveram em casa antes, Coincidência, né, cara? ele acabou chegando aqui, você chegou aqui e falou, né? E aí eu pensei, cara, eu peguei uma guitarra, aí eu vim pensando, cara, acho que esse convite do Demian, cara, pode estar sendo de novo, vai estar a família desenvolvida aí numa volta e de repente de eu tocar guitarra de novo, não sei, né? Mas seria possível agora. Só que eu teria que ter muita disciplina para não precisar desligar uma chavinha, tentar levar as duas coisas, né? Porque te consome muito, né, também a parte de... Cara. Eu parei desde 2015 que eu não toco, né? É a primeira vez que eu toco aqui, 7 anos. Caramba, e você tá, como você tá na arte, consome também muito tempo, né? Porque você tem que fazer os vídeos, você tem que dar aula. São várias aulas, né? Eu fui no ateliê, eu não fui no novo, eu fui no... Você foi no clássico. O clássico, que agora eu moro lá e você conheceu a escola ali, né? Que ali é maior, né? Onde eu tô agora é mais perto ainda da casa do seu pai. Muito mais perto, cara, é um quarteirão na casa do seu pai. Não, vou ter que ir lá, vou aparecer com a família toda lá. Vai todo mundo lá, cara. Pra gente curtir. A sua esposa, ela gosta bastante ele é artista também, né? Ela pirou, muito legal, gente. Depois a gente vai deixar todos os links, tudo. Que todo mundo conhece, mas quem não conhece tem que ir lá ver, é muito legal. Eu sempre tô divulgando, porque realmente é muito impressionante, né? Que o lance da arte é muito legal, né? E como você faz o parte do realismo, eu sou um fã disso, eu vou lá e fico, Cara, é uma coisa louca isso, né, cara? Porque o roqueiro é uma coisa assim, a arte clássica é conservadora, assim, né? Conservadora. E o roqueiro, ele vai de encontro a algo conservador. Porque, cara, a maioria da galera que toca guitarra e gosta de rock gosta de imagens mais realistas. É só a gente pegar as capas do Iron, antiga. Cara, pegar o Power Slave, eu ficava analisando o Power Slave ali, cara. Cara, que incrível, né? Aquele e a gente tinha a época de pegar um LP, que não era CDzinho, né? Aquela arte. Exatamente. Derek Riggs, eu acho que é o nome do pintor que fazia as capas do Iron pintada. E sempre tinha o símbolo, né, que a gente ficava procurando, Exatamente, cara. Onde tá a assinatura do cara? Porque no CD não dá quase pra ver, né? Que ele sempre faz a assinatura. Cara, você viu como legal. A gente tinha uma ligação com a arte sempre? Sempre, né? E capas de os discos sempre foram muito legais. Ainda são, né, cara? Falar nisso, quais são as capas que você... que marcou você, assim? Cara, o Iron você falou, óbvio, né? Mas a primeira foi a do primeiro disco do Iron. O primeiro lá, o Iron Maiden. O Iron Maiden. Acho que é Iron Maiden o nome, né? Que tem o Ed na frente do muro. E eu ficava vendo, olha só, cara, que louco. Eu ficava vendo a luz da lua, tava fazendo uma iluminação azulada, e a luz do poste era mais quente e fazia uma iluminação amarelada. Eu falei, mano, eu tô sentindo o clima aí, parece que o céu tá fechando, vai chover. Cara, uma coisa louca, sabe como a arte realista transmite, né? E assim, essa capa me marcou muito depois do Power Slave. Uma outra capa que me marcou muito foi aquela do... Como chama aquela banda, cara? Não tiveram tantas capas assim pintadas, né, pra gente... Você gostava das capas do Yes, por exemplo? Você não... É isso que eu ia falar, as capas do Yes, cara, aquele artista lá... Ele tem meu pai tem o Book. Como chama? Eu esqueci o nome desse cara. Também. Meu pai foi embora. Meu pai hoje foi embora. Ele saberia o nome, ele tem o livro. Meio surrealista a pintura. Eu queria lembrar esse cara aí, eu não tô lembrando. Então também foram capas que me influenciaram. Mas assim, de verdade, os do Iron, cara, foram... Porque, por exemplo, Kiss tinha capa só ruim. Era lixo a capa dos caras. Não era a cara dos caras, né? Não tinha tinha graça nenhuma, né? O Alive 3 é mais... É meio desenhadinho, mas não é, né? É meio... meio xerox ali. O Iron, a arte, que é isso. A gente ficava esperando pra ver, né? A capa, nossa. E era difícil. Hoje você entra na internet e você vê todos. A gente tinha que ter o LPzão, né? Não tinha internet, né? E era mais legal pegar o LP, né? Nessa parte, eu acho que a galera não entende. Talvez pode ser papo de velho, mas o LP, quando você... Era diferente, cara, né? Porque hoje você vê tudo no... Você pegar aquele bolachão, abrir, tem as letras das músicas. Lembra disso, cara? O encarte, Quanto tempo que você passava? Você ouvia o disco inteiro vendo a capa.
Exatamente. Analisando, né? Exatamente, Porque cara. eu converso com as pessoas da nossa época, todo mundo fazia isso. Pegava, claro, depois teve a pirataria com o tape, que a primeira pirataria nossa foi o tape, né? Quem não tinha... O tape, é verdade. Eu esperava... Putz, o tape, cara, nossa. Lembra que a gente eu gravava tudo em tape, Eu cara. também fazia Porque era isso. caro, né, também os discos. A gente Era tinha importado, né, cara? tudo importado. Aí tinha aquela Woodstock ali na Vale do Angabaú, que vendia Eu acho que ainda tem. do Acho que Toninho, existe, né? o Acho que era Toninho. Ainda existe, né? Cara, Eu não também estou meio perdido. Isso era muito legal. Pra Então, quem não gosta, ainda... Porque ainda tem gente que consome, né? Tá voltando em algum... Até no Brasil O tem vinil, né? O vinil, principalmente pela capa. Tem gente que usa a capa e usa o CD. Eu já vi isso também. E hoje em dia também, hoje tá tudo pendrive e todo mundo põe em Spotify, essas plataformas, né? Verdade. Como hoje. Que é o legal, né, Paulo? Porque pra gente hoje... Como que você vê esse cenário? Até isso eu te perguntar. Como que você vê o cenário da música? Você continua ouvindo muita música, mesmo que você foi totalmente pra pintura. Como que você vê esse lance, essa mudança pro stream e tal? Como é que foi isso pra você, né? Porque você viveu isso, né? Ao outro lado. Então, eu sempre gostei de tecnologia. Então, assim, foi uma coisa... teve uma outra coisa que eu não contei. Eu também fui programador de web. Então, eu gosto dessa coisa de tecnologia. Então, quando começou a aparecer os primeiros plugins, né, ali, cara, pra trabalhar no timbre de guitarra, Só que minhas máquinas não eram muito boas, não travava muito, né? Mas eu gostei já desde que eu vi pra mim, falei, isso é prático, cara. Prático Entendeu? e bom, né? Você tira um som. Prático e bom. Cara, os caras, não, é gravador de rolo. Eu falei, cara, gravador de rolo você tem que... O Shema Israel foi todo gravado no rolo. E não tinha como ficar voltando. Errou, amigão. Vai ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Vai contar a hora aqui do estúdio. Aí eu escuto coisas que eu fiz na época que eu não consigo mais fazer de jeito nenhum, cara. As coisas que eu toquei no Eterna, principalmente no primeiro CD, eu não consigo fazer, cara. Porque eram coisas muito técnicas e na época eu tava estudando técnica. Hoje eu não consigo mais. Não consigo mais. E como que foi esse seu lance de... O lance técnico, acho que é pra vir mais perto aí do microfone. É isso? Melhorou, galera? Vê aí, né? Como é que foi o lance de ensaio com o Eterna? Voltando no Eterna, vocês ensaiavam muito, né, também, por causa de ser técnico. Como é que vocês faziam antes da gravação? Porque o que eu sinto hoje é que a galera grava cada um na sua casa, né? Vamos juntando coisas. Porque eu mesmo no Cerimônia ou no Simples, a gente ensaiava. Pra ir pro estúdio, a gente tinha, vamos ensaiar, vamos compor. Como que era esse processo de composição e ensaio com o Eterna? Então, eu até fiquei com problema de audição de tanto que a gente ensaiava. Então, assim, o Shema Israel, o primeiro disco, a gente saiu um ano, gravou uma fitinha, bem mal gravada, mas já tinha todas as músicas ali, as ideias prontas, e entramos no estúdio sabendo tudo que ia fazer. Só que, lógico, eu tinha aquela síndrome do botão vermelho, quando eu apertava o REC travava, eu travava, né, pra tocar. E aí eu começava a tocar tudo diferente, os solos. Quase nenhum solo foi o que eu Já criava, mudava tudo. Mudava tudo na hora. Aí eu escutava e falava, o que eu fiz? Não consigo fazer de novo. Só que na época eu ainda tinha uma técnica pra fazer. Hoje eu não consigo mais, cara. Porque, tipo, você sabe, né? Você tá constantemente tocando e é tipo atleta, né, cara? Técnica, se o cara parar, ele vai enferrujar, né? Então, mas é que nem andar de bicicleta também. Você volta... Vai pegar os calos de novo. Vai pegar os calos de novo. E na pintura é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu também gosto, eu sempre gostei de desenho, mas eu sempre lembro que quanto mais eu treinava com os calinhos, você tem que, o círculo, tudo, aquele começo, né? Se você não treinar pra ficar bom, são muitas horas de treino, né? Não adianta tirar isso. Por mais que você faça aula, o que eu acho legal dos professores, até queria saber sua opinião sobre isso com os alunos. O professor ajuda na parte do tempo que você vai perder descobrindo, mas se eu fizer... Não, mas se o cara fala, faz assim, isso. Não, até na técnica de guitarra, né, que eu uso muito isso. Você mudou faz desse jeito, você mudou um posicionamento, flui, né? Então é muito importante, né, o lance de um mentor, né? E como que você faz com seus alunos lá? Cara, você falou tudo. Você é um professor. Porque essa é a mentalidade do professor. Eu falo para eles o seguinte, gente, vocês não vão demorar 30 anos para fazer o que eu faço, porque vocês vão encurtar o caminho. A minha função aqui é simplificar as coisas. Vocês não vão ficar estudando coisas que vocês não vão usar. Mozart Mello falou isso uma vez, não estude aquilo que você não vai usar. Eu vi
numa videoaula que é o dele. mestre. Esse também eu quero trazer. Mouros, eu vou te lá. Você vai vir aqui no nosso programa. Mestraço, né, cara? Esse pra mim é... E é isso, é exatamente isso, né? Porque o tempo que você perde, por mais que dá pra estudar sozinho, dá, realmente. Mas, é muito tempo que você perde. Pesquisando, né? Aí você pega um cara que já... Principalmente um cara que é do seu estilo, né? No caso, você dá arte, ou mesmo quando você dá aula de guitarra. Vem cara que é do estilo. E você encurta muito. O cara, anos você pode encurtar. Muito tempo. Eu campo harmônico, né? Os modos gregos, nunca ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinho, cara. Então eu comecei a fazer um raciocínio lógico, né? Que todos os modos têm as mesmas notas, mas começam por uma nota seguinte da escala. Aí eu comecei a analisar as notas da escala. Cara, se alguém tivesse me falado isso... Não. Em minutos, o cara... Que eu fiquei muito tempo pra fazer isso sozinho, né? Fiz, mas demorou muito, né? Seria muito mais fácil um professor. Eu falo pra todo mundo, quer aprender alguma coisa? Vai atrás de um professor, senão você vai ficar patinando. E você pega, né? Às vezes você... Porque fala, mas é só pegar na internet. Não, realmente, você pode pegar um curso de alguém, então. Porque se você não tem... isso é legal falar, porque eu quero saber bem esse lado do seu da arte aí. Porque você deve ter alunos de todos os níveis, né? Você Sim. Pega desde o cara que nunca desenhou e tem muita vontade, ao cara que já é muito bom, que aprendeu uma técnica, né? E isso, eu acho que o lance de ter a aula... como que você divide esse lance da aula? Como que você divide para um cara iniciante? Como que você consegue fazer um cara que tem muita vontade e às vezes não tem jeito? Porque o cara fala, não tem um jeito, né? Todo mundo fala isso. Fala. Eu sinto que qualquer um pode fazer as coisas, contanto que tenha a dedicação. Como que você vê esse lado com seus alunos e como que você explica para um cara que tem vontade, mas fala, eu não nasci para isso? Eu acho que aonde há vontade é um caminho. A vontade precede a ação do cara. Então, se ele tem vontade de fazer alguma coisa, então ele já tem ali algo dentro dele que vai possibilitar ele ir para frente. Então, assim, o que não pode é se acomodar. Então, tem vontade, vai fazer o curso. E eu acho o curso online uma coisa muito boa. Eu também tenho o meu curso online, né? E eu acho que uma das vantagens do curso online é o cara poder ver aquela lição quantas vezes ele quiser. Estudar aonde ele quiser, no conforto da casa dele, a hora que ele quiser. Então é diferente, não. Eu preciso ir no professor tal hora, mas hoje tá chovendo demais, não posso. Não vou, aí dá preguiça. Aí na semana seguinte ele já vai faltar de novo. No online não. O cara, tá sobrando uma hora aqui, vou lá. Eu acho isso uma vantagem. Eu acho que isso inclusive tá fazendo tanta gente boa, né? Olha quanta gente... Na nossa época não tinha tanta gente boa nas coisas assim, né? Porque era difícil o acesso. Eu acho que se o cara se dedica, tem um mentor, o cara fala o que tem que fazer, porque realmente o máximo de horas que você puder fazer vai encurtar também, né? A gente estudar 10 horas, mas pensa, você estudar 10 horas errado. Não adiantou nada, você perdeu um baita de um tempo, não é? Você perdeu 10 horas. Você perdeu 10 horas, você pode se machucar. Na pintura também acontece isso. Você pode ter uma tendinite, né? Totalmente, né? Posicionamento. Que eu já vi algumas aulas suas falando de postura. Você tem até um lance, né? Pra apoiar a mão. Apoio, que é a mesma coisa na guitarra, né, gente? No violão e tudo isso. E como que é a sua parte técnica? Isso eu quero entender. Você foca muito em técnica, né, Paulo? Como que é? Na pintura? É isso. Nos dois. Eu quero saber dos dois. Então... O que foi seu lance aí? Cara, na pintura eu já tive um mestre. Com 12 anos entrei nessa escola e o cara, ele estudou na Itália, né? E trouxe todo esse conhecimento dos mestres clássicos e tal. Então, desde molequinho eu fui bem condicionado a sentar no cavalete, ver um modelo do natural e desenhar. Não tinha nem foto, era olhando mesmo. E tinha que desenhar. E aí eu tive muita técnica de como começar o desenho, depois luz e sombra, os pilares. Porque o realismo ele é muito centrado em alguns pilares. Então, por exemplo, o que é o realismo? É representar um mundo 3D que nós vivemos, né? Eu sempre falo para meus alunos, vocês vão representar um mundo 3D. No dia que vocês morrerem, não sei se vai ser 3D, 4D. Quando a gente for para outro plano existencial é outra coisa. Mas aqui na Terra são 3 dimensões. E vocês vão aprender a reproduzir essas 3 dimensões no bidimensional, que é o papel, a tela, mídia digital, tatuagem, onde for. Então eu vou ensinar os princípios da luz, o efeito da luz nos objetos para que vocês entendam e as técnicas para reproduzir o que vocês estão vendo.
Então eu trabalho muitos fundamentos das coisas, porque sem isso não adianta. Então fundamento e técnica tem que andar junto. E eu acho que na guitarra também é assim, né? Só que na guitarra eu nunca me aprofundei, mas foi meio sozinho. O único professor que eu tive foi o Hard. Que também era muito técnico, né? Eu também estudei com o Hard. O Hard é absurdo, cara. Tecnicamente, pra mim, na época nossa, lá que a gente tinha aula, que você deve ter feito aula que ano isso aí? Você lembra, mais ou menos? Foi em 90 e alguma coisa, cara. Então, foi em 98. então coisa foi assim. praticamente quando eu estudei. Eu acho que eu estudei em 97, que era 97, a época que ele quando tava... lancei o disco. Né, ele tecnicamente... E ele sempre focou em técnica. Ele não me dava muita coisa de teoria, pelo menos pra mim. Era totalmente, vamos aí, ó. Mas a gente procurava ele pra aprender técnica, exato, né? Então, porque ele tem muita linguagem pra... Apesar de eu acho que o foco dele é a técnica, né? Mas eu acho que esse lance que você falou, o caminhar junto, ajuda muito, né, cara? É impressionante como na música, quando você entende o campo harmônico, que você fala, pô, que nem cor, né? Você não sai misturando, tentando. Se o cara fala, não, faz isso. Nossa, na hora você resolve. Mas é ligado. Cara, sabe por que você acabou de falar uma coisa importante? A cor e os semitons, porque a cor ela tá ligada a uma intensidade, valor. É a mesma coisa que a nota musical, cara. Você vai subindo o valor, cada vez que você aperta uma casa na guitarra, vai subindo meio tom. A cor é a mesma coisa, ó. Coloquei uma sombra aqui é mais escura, vou descer o valor. Né? Quando você vai escurecendo, você vai descendo. Quando você vai clareando, você vai subindo, né? Então, assim, é a mesma coisa, cara. As duas coisas estão intimamente ligadas, cara. Isso que a gente não percebe. Se a gente não fizer as duas, né? Mas pra mim são muito ligadas as duas. E você, então realmente a sua parte técnica e fundamentos, você foi bem focado no desenho, né? Bem focado no desenho. Então realmente o mentor faz uma grande diferença, né? Totalmente. Se eu tivesse... o Hard foi um professor, não. Mas eu que não dei continuidade. Se eu tivesse tido um mentor como eu tive na pintura, com certeza eu talvez isso também te tomava mais, né, o lance. Eu não tô nem tirando o lance da guitarra, eu tô dizendo assim, como você começou lá, né, com 12 anos, você quando começou a tocar guitarra, você já tinha quase 5 anos de pintura, né? Exatamente, 4 anos de pintura. E você já deu, isso que eu queria falar, você começou a dar aula também muito cedo, que eu lembro que você deu aula cedo, né? Quantos anos você tinha quando você começou a dar aula de pintura? Eu tinha 21. Então você era moleque. Já com um monte de aluno que eu lembro. Um monte de aluno. Tinha um monte de amiga que tinha aula com você lá. Exatamente. E por isso eu tô te falando, não é que você, o mentor, eu quero dizer assim, você acabou tendo que dar é que nem uma luta, eu vejo, né? Se você, eu faço boxe e Kung Fu, mas se você tem uma que você fica faixa preta, né? Que eu acho que a sua faixa preta você acabou indo, não que você, não, você toca muito aqui, mas não é isso, a faixa preta foi a pintura, né? Com certeza, mas eu também sempre tive muito mais facilidade para pintar do que para tocar guitarra, tanto por esse lance de tocar como destro e tal, então assim, isso me atrapalhou, eu acho, né? Mas quantas horas você passava pintando e quantas horas você passava tocando? Isso equivalem? Não. Era mais a Passei pintura? Passei muito mais tempo estudando guitarra do que estudando pintura. É mesmo, porque pra mim a pintura foi muito mais já fácil. Era natural. Muito natural. A guitarra eu tive que penar mais, né? Mas a pintura ela sempre foi muito fácil pra mim, cara. Uma coisa assim que nato, assim, sabe? Já vinha... Que louco, cara. Porque pra mim, o meu foi ao contrário. Eu passava muitas horas desenhando, mas, cara, a guitarra, eu passava o dia inteiro tocando guitarra, né? Mas por ter facilidade também, que eu acho que... Não é facilidade, eu nem lembro muito, eu passava muitas horas. As duas artes, a gente não pega, nem vê, né, quanto tempo. Não fica cronômetro, eu fiquei 10 horas. A gente nem lembra, você passava horas, não é? Eu passava horas. Horas. Técnica, principalmente, a gente passa horas tocando. E nem percebe, né? É isso que eu queria entender. Porque eu achava que você também passava horas com... Mas é que talvez pelo Passei um período horas, mas assim, se eu colocar o quanto eu estudei de guitarra e o quanto eu estudei de pintura, eu estudei muito mais guitarra. Você estudava muito para ficar muito mais técnico, porque a pintura foi tão fácil para mim, assim, com 12 anos já estava fazendo coisa que o professor falou para minha mãe, ó, vou fazer um teste. Porque 12 anos, primeiro que eu acho que ele nem vai ficar parado aí 3 horas, eram 3 horas, né? Como é até hoje as minhas aulas. Ele não vai ficar na cadeira, ele vai levantar, vai ficar fazendo bagunça, mano, ficava parado. Mas então, é nisso que eu tô te falando.
Não, a guitarra, óbvio, que tomava seu tempo e tudo, mas como você já tinha facilidade e já tinha um cara que te dava a técnica certa para o negócio ali que você estava fazendo, você acabou, né? Sim. Entrando totalmente. Eu não estou tirando o mérito da guitarra, eu estou só tentando entender esses lances, porque a facilidade faz com que você fique mais tempo no negócio. Porque você tem uma facilidade, né? Você não percebe, você não marcava, né? Você tinha a hora marcada lá na aula. Mas pra treinar, pra tocar em casa, não. Ou mesmo desenhar em casa, você não tinha. Você ia, vou desenhar agora. Era assim que você fazia? Pra desenhar? É. Como então, que era esse seu tempo de desenho? É isso que eu quero entender. Então, quando eu comecei tem uma época que eu comecei depois que eu estudei pintura, eu estava com 21 anos, comecei a fazer história em quadrinhos. E aí, eu comecei a entrei numa editora que tinha um estúdio ali perto de casa, cara. Ali na Rua das Hortênsias. E o estúdio era lá. E aí eu comecei a desenhar quadrinhos, só que eu tinha uma dificuldade de criar a cena. Porque na pintura você está acostumado a usar uma referência, né? Ou uma foto, ou põe um modelo na sua frente. No quadrinho, na história em quadrinhos você tem que às vezes criar, né? Então assim, isso me motivou o quê? A ficar desenhando bastante, copiando. Nessa fase eu desenhei bastante. Então foi por causa de uma... tá, entendi. Por causa da dificuldade. Então, quando eu encontrava dificuldade em uma coisa, eu ia atrás do estudo. Sim. Sempre foi assim. Então, eu não desistia. Nunca desisti. Eu sempre falei, não, eu vou fazer. Quando eu cismava de fazer alguma coisa, quando eu cismei de tocar guitarra, eu falei, não, eu vou tocar guitarra e não, e você sempre foi para um lado, porque na época nossa, sempre foi de solos grandes. Mesmo Eterno, monte de solo, né? Sempre solão pra caramba. Tinha um solo gigantesco, né? Então, eu acho que isso que é legal, porque é a parte que você falou, você ficava horas. O rock é isso, né? O lance do virtuoso, do som que a gente ouve, a gente não percebe que o solo tem 3 horas. Não percebe. Né? Quando você gosta, né? Exatamente. Por mais que você fale, caramba, eu fiz um solo gigantesco. Né? Os caras que... Hoje tinha um cara que fala do Dream Theater, né? O Dream Theater tem músicas gigantescas. Cara, quem é fã do negócio nem percebe. O cara tem uma música de 20 minutos. Eles têm uma música de mais de 20 minutos. Olha isso, cara. Caramba, e tipo, cara. né? Os caras guardam tudo isso, né? Então, cara, é uma loucura. Porque não é um improviso, né? Quando é improviso, tudo bem. Você ficar 2 horas, 10 horas improvisando. Mas 20 minutos de música, cara. Tipo, de partes ali, não é que é... Não, e partes difíceis, né? Cara, eu gosto bastante, cara. Então, isso que eu ia te falar. Como foi esse lance de... Você gosta de progressivo também? Desse lance mais um progressivo mais técnico, tipo Dream Theater, assim? Como eu gosto. Quem me trouxe isso foi o Danilo, né? Que ele sempre gostou. Aí ele levou era cassete, a fita que tinha no carro do Dream Theater, que tinha Pull Me Under. Eu não me lembro qual que é o Imagine Words, né? Cara, quando eu ouvi esse disco, cara, porque é progressivo, mas tem muita melodia de voz, solos maravilhosos, então é legal pra ouvir. Progressivo, mas ele é pop ao mesmo tempo. E tem os hard rock no meio, assim, né? Cara, é uma coisa louca, cara. Pra mim, um dos solos mais lindos de guitarra é o da balada lá, Another Day. Nossa, pra mim, cara, é o melhor solo do mundo, cara. Coisa linda, né, bicho? Também então, e é uma banda progressiva, mas que tem uma balada, né? A música é linda e o solo... Solo em Petrucci cara acertou, né? Pra mim, legal saber que você também gosta. Pra mim é um solo é o melhor solo pra mim dele. Eu vejo outros que tocam mais, mas é muito lindo aquilo. Cara, além de ser extremamente técnico, aquilo lá, mano, aquilo timbre, ali, né? Porque eles tinham esse lance de ser nerd, até em tudo, né? Som de guitarra. Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez o Dream Theater, eu assustei de som. Falei, que som de bateria, tudo muito, né? Muito bem feito, né, cara? E como que foi isso, entrando em produção agora pro Eterna? O que vocês levavam de referências? Porque a gente sempre faz, igual você falou do desenho, que a gente tem ali o modelo. O que vocês levaram de referência na época que estava começando a entrar, que disco vocês começaram a usar o lance de Replacer e tal, mesmo a gente gravando com a batera? Como que foi isso? Qual foi a referência que vocês levaram? Cara, olha que louco, essa pergunta é muito louca, cara. Vou poder falar isso também, que eu nunca falei. Galera, isso eu nunca falei também. Porque assim, cara, eu ouvi as bateras e eu ouvi as bateras brasileiras, né? Eu falo, não, cara, a batera brasileira tem som de lata. Não tem o peso que tem as bateras. E eu, fã de Kiss, Creatures of the Night, cara, a maior bateria que eu já vi. Entendeu? Até maior que a do Led Zeppelin lá, do... Como é que é? John Bonham, né? John Bonham. Cara, aquela bateria é incrível. Aí eu tive uma ideia, eu falei, cara, a Laugh Out Loud começa tum, tum, tá, tum,
Tá, falei, Ricardo, lembra do Nagata? Nagata, Ricardo, parceiraço. dá pra cortar o bumbo e a caixa? Falou, vou tentar. Ele cortou, tinha um resquiciozinho de chimbal, mas ele deu um fade ali no Pro Tools e tirou. E aí fez o Sound Replace no Eterna, isso já foi no 4º disco, né? O Danilão já era mais conservador, ele falou, não, ele vai perder os Ghost Notes e tal. Eu falei, eu entendo, cara, mas a gente tem que ter um som grande de batera, cara. Né? E falou, então, será que não dá pra tirar um pouco da caixa do Kiss na hora dos Ghost Notes? Aí o Nagata, não, na mix a gente tira. Aí o Danilo ficou felizão, cara. Aí tirou, mas, cara, a bateria ficou gringa. Então eu sempre tive essa visão, cara. Eu falei, não, as baterias brasileiras tem... Rock não pode parecer brasileiro. Quando o rock parece brasileiro, tá ruim. Porque ele tem um som processado, né? O tamanho. Precisa ser grande, precisa ter guitarra na cara, que esse papai abaixa a guitarra. Mas é a mesma coisa que um gringo tocar bossa nova, Você ouve o AC/DC sem guitarra? Pois é. Ah, não. Bateria e guitarra, né? É bem na cara, né? E eu também eu vejo isso. Quando a gente diz brasileiro, não é que o som brasileiro é mais, né, mais acústico, né? O estilo, né? O estilo brasileiro, sim. E realmente, hoje mudou, claro, mas mesmo assim você vê que o bossa nova é aquele som mais, né, mais seco, né? Mais orgânico, né? Isso. E já no rock, cara, que nem a gente falando do Kiss, ou nesse disco do Eterno, que realmente a batera vem, que no Cerimônia a gente fez isso também, porque eu também sou da tecnologia, cara, eu acho que também. o máximo que você puder chegar no som gringo, que sempre, a nossa época era isso, ficou gringo. Ficou gringo. Não ficou gringo, já não vai, a gente não vai. Não é. E o gringo não é que a gente puxa o saco, que os caras capricham demais, né? Hoje, graças a Deus, com a tecnologia, que a molecada pega um plugin lá que põe a bateria bem, o som perfeito. Mas na nossa época a gente tinha que, né? Como que chegava naquilo? Quando a gente ouviu Metallica, pois é. o Black Album, você fala, como o cara chegou naquele som? Que hoje você vai, copia e cola. E quando a gente aprendeu que a guitarra ficava cheia porque era dobrada? Dobra de guitarra, né? E com pouca menos distorção, porque vamos encher de distorção, né? Eu sempre fui muito assim, cara, não, guitarra muito pesada, afinação muito baixa, vai entrar na frequência do baixo, você não escuta o contrabaixo. Entendeu? Então, não, contrabaixo tem que ter o contraponto com a guitarra. Se ele ficar tocando a mesma coisa, tudo bem, fica sonoridade fica pesada. Mas, o baixista faz o que na banda? Então põe um baixo eletrônico. E aí, eu acho que é isso que quando a gente falava do gringo, que ele tem esse cuidado de frequências, né, os técnicos. Hoje, claro, a gente tinha o Nagata, né, que infelizmente está no céu hoje aí, nos deixou, mas esse lance de frequência, cada um no seu quadrado. Igual você vê uma orquestra, aquele posicionamento, ninguém chega lá, fica aqui o violino, não, é tudo pensado. Por isso que você vai se falar, não dá pra acreditar, não dá pra acreditar. E a mesma coisa eu vejo uma mix, né, principalmente dos discos que a gente tá falando, cara, era o Led Zeppelin, o Queen, cara, quando você ouvia, hoje você ouve, parece atual, né, e não tinha o que tem hoje, porque era tudo, a frequência certa do baixo, tem vazamentos, tem tudo, mas eles buscavam esses cortes, né, aparavam bem esse lance, e por isso que nem você falou, a guitarra dobrada, menos drive, com, né, uma parede de guitarra mais pro agudo, pra vir o baixo, não vai, se eu encher de grave na guitarra, cadê o baixo? Exatamente. Você tirou, você entrou na frequência dele. Exatamente. Você entrou na cor, né? Vamos lá. Entrou na você cor. Já subiu. Você pinta a figura da mesma cor do fundo e não sobressai, né? Exato, né? E isso é muito importante, né? Aqui vem eu entrando, quem que produzia os discos com vocês? Como que foi o lance de produção? Tô entrando nisso até pra mim. O primeiro disco foi o Daniel Stilling, que trabalhou no Creative Sound na época da Deminho, que a gente fez a primeira demo lá, né, com o Maurício Cailete. Aí ele foi até Cachoeira Paulista e produziu, gravou, mixou todo o Shem Israel. Depois no Papyrus, aí a gente fez com o Nagata. Cara, aí eu peguei uma amizade com o Nagata, cara. Cara incrível, super profissional, e eu me sentia à vontade trabalhando com ele, né? O tempo que ele ficava pra timbrar uma guitarra? Putz, ele timbrou minha guitarra. Eu levei um CD do Kiss, que é o Animalize, eu quero esse tipo de guitarra aqui. Ele falou, beleza. Você fica ali... Fica tocando aí que eu vou deixar o timbre igual. Aí você fala, não, já tá bom. Aí ele parava assim, tá bom, não tá bom. Aí ele voltava, não tá bom, Ricardo, não tá não. Voltava lá, agora tá bom. E
Cara, É impressionante, né? Como vai somando. Eu tô falando isso porque eu acho muito importante o lance de uma produção. Às vezes, claro, hoje tem muitos músicos que já são produtores da própria banda, mas é legal uma visão de um cara, né? Que tá ali pra. Ele não vem com a cabeça da banda, ele vai. Claro, ele vai conversando, né? Faz uma grande diferença. Cara, não tem como fazer um bom trabalho sem um produtor, na minha opinião. Também acho. A gente todos teve o Nagata participou de 3 CDs, cara. Então, assim, o produtor, ele enxerga de cima, né? Além de ele estar dentro do contexto, mas ele vê uma maneira mais ampla tudo que está acontecendo. Ele consegue ver todo mundo ali e direcionar. Ele consegue extrair de você a sua melhor versão, na minha opinião. Então, assim, é lógico, você vai fazer rock, pega um produtor que entende de rock. Outra coisa que é importante. Não adianta você pegar um produtor... Cara, quando eu falei da Parece Nacional é ruim, não. É que eu quis dizer o seguinte, que... O rock não é brasileiro. O rock não é brasileiro, então você tem que copiar. Se você vai tocar rock, então entenda, o rock não é brasileiro. Então a linguagem, quem criou foram os caras lá de fora. Então é neles que você tem que se basear. Então quando você se baseia nisso, que nem a minha pintura, é uma pintura criada na Europa, né? Os grandes mestres Caravaggio, Rembrandt, Leonardo da Vinci. Então eu me baseio na técnica deles e trago para minha realidade. É a mesma coisa a música. E um gringo, como eu falei, um gringo, cara quer tocar bossa nova. Cara, ele tem que pensar como um brasileiro, porque vai ficar ruim. Vai trazer um produtor brasileiro a maioria das vezes. Exatamente, então fica ruim, porque o americano não sabe fazer bossa nova, entendeu? Isso é muito legal, cara. Puta, eu acho que é um essa assunto... é a minha visão, né? Não, eu concordo totalmente, até você ver o Angra. Por que foi o destaque do Angra? Eles tocaram na gringa, pesado, com elementos brazuca, que tem muita coisa brazuca, sempre teve, né? Desde o primeiro, mas... pegando o som, eu quero soar o gringo. E nunca. A gente é brasileiro, a gente já tem um lance brazuca. Que eu vejo muito. Os caras. O cara ouve, né? Dá pra saber que o brasileiro tem um pouco mais. Mesmo a gente tocando metal, ele tem um lance diferente. Tem um swing porque até, a gente ouve. É muito louco, eu vejo os produtores falando. E é legal a gente falar disso porque. É muito como eu pensava e eu sinto que a galera da nossa época, principalmente as bandas que conseguiram alguma coisa assim de destaque, eles tinham esse pensamento, que você tem que sair, não que tem o rock nacional, que é um estilo. Isso é outra coisa. É outra coisa. E não tem nada a ver. Não tem, ele é mais pop, e mesmo eles buscam coisa gringa. Você vê que o cara tem Sex Pistols, pegou ali, não sei o quê. Você vê que os produtores... Porque não é que a gente tá falando... O gringo tá tirando a nossa música raiz, né? O forró, essas coisas, ou mesmo samba e tal. Aí tem que ser um brasileiro e tal, mas eu sinto isso. Quando você tem um som que é muito característico, você tem que buscar da fonte lá. Eu também acho. Ou você muda totalmente, porque vai soar diferente. Vai ficar aquele som de lata, pô, esse som, porque é um som que de lata vai bem naquele outro som. Sim. Né? Sim. Não é ruim, é ruim no rock. É ruim no rock. Ele não orna, né? Mas legal falou isso tudo. É legal esse papo, isso é polêmico, mas polêmico. É legal pra quem gosta de ouvir som. Você vai ouvir o som, você vê que tem diferença quando é. Eu errei uma vez, eu produzi com um cara que era muito bom em música nacional. Muito. O cara ele produziu um disco meu em rock, não ficou legal. E eu lembro que ele não chegava no som de guitarra, não chegava. Não, abaixa a guitarra, tá muito alto. Eu falei, não tô falando mal. Ele tinha uma concepção. Outra visão, E não vai. Aí você não acerta. Então, é muito importante, né, ter que nem você falou, por mais que você tenha a sua banda, todo mundo pensando, ter um produtor. E eu queria saber quem tinha produzido seus discos. Eu sabia que o Ricardo tinha, e o primeiro eu não sabia que tinha sido o Daniel. Daniel Stilling. Que legal, cara. E quando você, na Kodimuki, quem que produziu? Foi Daniel Stilling. Entendi. A Nagata produziu lá no Creative Sound mesmo, né? E o primeiro lá, aquele gospel que você fez com o Kailê? Foi o Daniel também? Então, foi o Daniel Stilling também. Agora. Eu não participei desse, foi o Kailete, o Alexandre e minhas irmãs. E uma bateria eletrônica. Certo. Entendi. Só pra eu entender como que chegou, porque quando vocês foram pra Kodimuki, vocês levaram o Daniel. A gente viu, nossa, puta sonoridade essa Deminho, onde foi? No Philip. Foi o Philip? Não, quem fez foi o Daniel Stilling. Levamos ele lá, o Heraldo concordou, pagou a produção dele e tudo. E você lembra que na época o Philip não gravava rock? Você lembra disso? O Singles foi uma das primeiras bandas a gravar lá. De rock, tanto que a gente falou que ele gravava muito
Como é que ele não era? Ele era gringo, né? Ele tinha os produtores, mas não era. Ele tinha um estilo. Gravava pagode, gravava de tudo, né? Tudo. De tudo. E, cara, ele tirava um som de rock, porque eu lembro que. Um som de batera, eu lembro que foi impressionante quando eu vi. Talvez por ele gravar pagode, né? Ele tem uma. Tá vendo uma questão como de ele... gravar os tambores, né? Gravar os instrumentos de percussão. É difícil, absurdo, cara. né? Porque como é louco isso, né? E ele tinha visão, né? Porque ele era de fora, né? Trabalhou em estúdio fora. Então, mas é isso que a galera confunde. A galera pensa que você não tá sendo brasileiro. Não, cara, não é isso. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Entendeu? É lá, os caras inventaram lá, né? O que o Angra fez, você acabou de falar, cara. Os caras colocaram um estilo brasileiro, mas com a sonoridade do rock. Isso. E vocês, o que vocês acham que no Eterna vocês usavam de coisa brazuca? Vocês tinham alguma coisa assim? Tivemos no Terra Nova. No Terra Nova eu peguei e ouvi um pouquinho de Altamiro Carrilho e me inspirei um pouquinho em algumas coisas lá. A gente colocou também Vila Lobos também. Comecei a ouvir bastante, porque o cara é um gênio, né? Total. E aí a gente colocou alguns elementos ali e tal. E ficou legal, cara. Então, isso que eu acho que é legal. Eu tô falando disso porque quando a gente fala assim, parece, não é, quando parece gringo é porque o som é gringo, mas os elementos brasileiros entrarem numa música, né? Com a sonoridade certa, porque o que eu sinto é que a sonoridade, quando você pega um produtor que não é da área, pra você ter uma ideia, o do Cerimônia, também, isso aqui é legal. O Cerimônia quem ia produzir era o Dalvimar, cara. E o Dalvi falou, não é minha praia. Ele falou, cara, ele não Aí foi o Nagata, né? Eu liguei, a gente falou, vamos trazer o Japa. Nossa, o Japa já tinha feito Symbols, já tinha feito o Eterna. A gente já queria ele, na verdade, a gente não estava conseguindo trazer por causa de grana e tal. Sim. Aí negociamos, o Dalvimar, eu achei animal o que ele fez. Ele falou, eu não vou conseguir a sonoridade. Cara, foi muito, porque ele era um cara do hard, né? Ele é genial, né, cara? Gênio. Compositor, mas ele falou, mano. Eu não vou conseguir o som que vocês querem mais. Eu achei tão nobre mesmo. O cara fala, eu vou fazer, né? A banda é legal. Não, ele falou, não é a minha praia. Profissional, né? Total. E a gente trouxe um cara que tinha a vertente do heavy metal e rock. E realmente faz uma grande diferença no... Não que o outro não faça, vai ficar diferente. Não vai, pro cara que tá acostumado a ouvir, vai falar, muito. Você vai lidar com um público que tá acostumado com uma sonoridade. Se você sai fora dela, essa galera ela não vai consumir o teu produto. Ela vai falar, não, cara, não tá. Aí eu sou da época que achar um vocalista que cantasse heavy metal era difícil, cara. Hoje tem vários. Então, e era difícil achar, né? E esse lance de montar banda. Porque você lembra como era, né? A gente tinha revista. Pra você pegar, tinha jornalzinho, né? Eu tinha aqui na galeria do rock. Exatamente. Como que foi com vocês? Vocês foram lá. O Danilo foi pela igreja, foi pelo. Foi pela igreja. Ele... O Alê foi como também? Como que foi o encontro de vocês? O Alê namorava uma menina que o pai dela se recuperou na comunidade do Fradão. Ele era alcoólatra, se recuperou lá. E o Alexandre, então ficava por lá, ele já cantava. Aí meus irmãos chamaram ele pra fazer a banda, o Maurício Cailete. O Danilo foi fazer um retiro lá com o Fradão e ficaram sabendo que ele tocava batera, chamaram ele. E eu tava na igreja evangélica, me chamaram, a gente se juntou, o primeiro ensaio falou, não, mano, é isso que a gente quer, os três aqui. E como foi essa sua transição da igreja evangélica pro... Na hora, não pensei duas vezes, cara. Falei, não, o pastor falou pra mim, não, você vai pro inferno. Falei, tchau, pastor. Tô indo lá, falou. Eu falei, pastor, eu tô aqui porque na época eu tinha um namorado, uma menina que era evangélica, né? Então eu tava lá, mas eu era católico, você cara, foi, entendeu? Né? Sempre fui católico, da criação católica. Então nunca... Você nunca se encontrou? Não, eu falei, tchau, fui. Que louco, Ele ficou louco da vida, cara. Caramba. E os caras que eu tocava lá, não, tô me preocupado com você. Aí passou um ano, eles foram me visitar. Quando eles foram me visitar, eu peguei o Shame Israel, CD, pra vocês. Os caras olharam, que isso? O CD que eu gravei. Fora, quando eu saí, né, tá aqui. Os caras ficaram sem graça, mano. Os caras ficaram sem graça. Caramba. Pegaram o CD É que tinha, né? Porque tinha... Hoje, graças a Deus, melhorou bem, né? A gente, hoje tem o lance ecumênico, né? E como eu tô hoje com o cara do gospel, a gente pode falar bastante disso. Porque hoje tem, né? Hoje faz bandas evangélicas com bandas católicas, com, né?
cristãs, né? Isso é bem legal, mas não era assim, né, Paulo? Ainda tem um pouco de preconceito. Assim, não, e na igreja era difícil. Era difícil, na né? igreja católica. Total. Não aceitavam no começo. Hoje, lembra? Não podia tocar música evangélica, não podia tocar... Hoje... Não podia tocar rock, cara. Rock? Quanto mais... Imagina, a gente chegou lá com uma capa que tinha um capeta na capa. O filme do réu tem um capeta. Mano, tinha gente que olhava e falava, nossa, os caras fizeram um capeta na capa. O Heraldo olhou assim e falou, vai ter muita gente que vai reclamar, mas vambora. E eu pintei o capeta lá, tipo, do lado do cara, assim, tomando um bafo ali, o capeta o capeta do lado, assim, com bem classicão, com as asas assim, todo vermelho lá e tal. Pô, a gente colocou isso no primeiro CD e lançou, cara, em inglês metade do CD, né? Então, assim, chocou. Mas a gente tinha consciência da missão, que a gente tinha que fazer isso. E o Fradão apoiando. Porque se não fosse o Fradão, a gente não tinha. Não, porque isso é legal, porque, por exemplo, o jovem que gosta de rock e tem preconceito, porque a gente sabe como é, né? Na igreja mesmo. Né? Pô, esse cara é ex-drogado, o cara não... Por exemplo, eu nunca fui drogado e eu sei que você também nunca foi das drogas. E a gente o cara já te vê como uma já rotula, né, aí, cara? Drogadinha. Porque, então é complicado. E hoje, graças a Deus, mudou. Né? E o rock, cara, na igreja, traz porque o cara fala, pô, esse som eu gosto, pô, vai tocar na igreja, eu posso tocar na igreja rock? Pode. Mas não é assim? Cara, eu nunca escutei outro tipo de música. Como é que eu ia parar pra ouvir, tipo... Porque eu achei que cada um tem uma função. Tem as bandas de adoração, que tem a função de adorar. Tem as bandas que vão, tipo, levar a mensagem, né? E levar a galera que gosta desse tipo de som pra igreja. Então, cada um tem uma função. O problema é que começou a misturar. A galera que fazia só adoração começou a querer ir fazer um som de evangelização. Tudo bem, cara, pode funcionar, mas depende do público. Se você vai tocar heavy metal, um público tem que ser, né? Quem gosta de heavy metal só vai. É bem fiel mesmo, né? Não, tem umas histórias de eterna que eu nem posso contar aqui, cara, que aconteceu, cara, porque tipo. Podia contar alguma polemiquinha, vai? O que dá pra contar? Cara, é muito polêmico. Eu não vou falar um nome. Isso, sem nomes, sem que nome, a gente não quer problema com ninguém. Mas quem tá ouvindo vai saber. Tem gente que conhece a história. A gente tava tocando num evento muito grande. A Eterna tava no segundo disco. E a gente ia fechar esse evento. Quer dizer, a gente ia ser a penúltima banda. E esse evento, cara, fechar é muito difícil. Então, nesse dia ia ser o Eterna. Quer dizer, tava sendo Eterna, né, penúltima banda. Cara, e a gente levava um cara que ele fazia pirotecnia, né, cara? Então, tipo, atrás da guitarra tinha uma chavinha que dava um tirinho, assim, meio ex-Frehley, né, cara? Legal. E o Alexandre no baixo, e o Danilo como chama, cara? Nos pedestais da batera ali, no rack da batera, dá uns tirinhos também. Cara, a gente mó som, de repente, cara, a gente tá na balada, chegou na hora da balada. E eu escuto um violão, cara. Posso contar? Pode. Eu não vou falar, depois vocês cortam qualquer coisa, mas eu não vou falar nome. Vamos botar. Vai bom aí, saber. cara, eu escuto um violão diapasão. A gente sempre tocou meio tom abaixo, né? Aí, blém, e eu tava no solo da The War Is Over, eu tava num bend assim, de repente, blém. Cara, saiu até fora o bend, porque eu tomei um susto, cara. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? De onde vem esse violão? Aí veio um padre do lado ali. Me acompanhe, meu irmão. Não vou contar o resto porque vai denunciar o nome. Mas daí o padre entrou lá, cortou o show. Aí eu olhei pra trás, cara, cadê o Danilo? O Danilo saiu fora, o Douglas saiu fora, o Alexandre saiu fora e eu fiquei sozinho com o padre. Porque os caras ficaram putos, porque eles viram. E como eu tava solando, eu não vi o padre entrando. Quando eles viram o padre entrando cortando, ele saiu fora. Parou. Eu percebi que a bateria parou todo mundo. Você não entendeu eu fiquei nada. sozinho, cara, com o padre. Ele me acompanhou e eu comecei a perceber que que o padre eu tava meio tom abaixo do padre, eu falei, já nervoso, porque, pô, o que aconteceu? Os caras morreram, desmaiaram. Por que parou? Né? Aí o padre tava cortando o show, porque até hoje a gente não sabe, mas o que me deixou chateado foi ver uma multidão de camisa preta, camisa do Metallica, do Kiss, do Ozzy, que ficaram o dia inteiro debaixo de sol esperando ouvir a música que eles gostam. E a gente estava preparado para falar de Deus para essa galera. Exato. Então, o que é importante, cara? Qual é a importância de tudo? Não é a banda, mas quem vai ser tocado. Então, a gente estava lá numa missão e cortaram no meio dessa missão porque se incomodaram com a galera que estava presente.
essa se galera aí incomodaram vai com o dar som. problema. Então, peraí, vocês estão evangelizando ou vocês querem só um clubinho de gente que faz parte do mesmo... Cara, não é assim. A gente não tá aí para isso, cara. A gente tá aí para levar a galera a conhecer Deus, como a gente conheceu um dia. Como através daquele dia na casa do seu pai ali, eu vi uma oportunidade de fazer algo para Deus, cara. Então é isso que a gente estava fazendo ali. Só que por, sei lá, motivos de... Às vezes até o cara fala, nossa, os caras estão, ó... Então, muita gente tá com eles ali, vamos cortar esses caras aí. Eu não sei o que preconceito passou. Também, preconceito tem muito, né, cara? Eu acho que tem mesmo. Como é não, que é? tem. Essa guitarra distorcida alta aí. Daí a gente ia... Esse baterista cabeludo quebrando nossa, tudo. Danilo quebrando tudo. E você lembra, né, cara, os do BMU da vida? Nossa. Pô, a Eterna fechou um BMU, cara. Irado. Não sei qual edição. Então aí você fica pensando, cara, lá os caras cortaram no show e a gente foi meio circular e fechou um evento, cara. Eu falei, mas quem tem mais preconceito? Quem tá dentro ou quem tá fora? Aí eu comecei a fazer esse questionamento. Então, peraí, se a gente está fazendo algo... Jesus ficou no meio das prostitutas para pregar o evangelho, dos cobradores de impostos, né? E vocês ficam aí querendo barrar o povo que vem de fora, então vocês não estão pensando na missão, vocês estão pensando em outra coisa, né? Então isso me incomodou bastante na época. E depois aconteceu várias coisas, cara. A gente passou cada coisa, cara, mas valeu a pena. Vale a pena. Vale mas a pena. Esse lance vai ter que ter... Mais um que eu vou ter que fazer segunda convite aqui, que o papo tá bom, mas Paulão, que prazer ter você aqui, cara. Nem me fala, cara, pra mim também... Muito feliz, cara, muita história, a gente vai ter que repetir pra gente... falar de algumas polêmicas, que eu acho que é legal a galera saber. Tem várias outras, cara. Não dando nome, é legal mesmo, porque a galera precisa entender, porque às vezes é boicotado um negócio que é tão legal e que tá trazendo o jovem, que é o principal, porque ele tá ali, tá mudando de vida. Quantas mensagens eu tenho certeza que você já recebeu de cara que largou droga, que mudou a vida pra tá ouvindo ali. E porque a gente é instrumento, né? A gente que toca banda gospel, a gente é instrumento. A gente é nada mais, a gente tá falando de Deus. Ali a gente só tá... Né? E o cara pode confundir, porque realmente a gente tem que fazer... E é o nosso jeito de expressar no rock, com a guitarra estourando, com tudo aquilo, que é o legal. Que é o cara ver, é um show. É um show sim. Com pregação, com tudo. E é legal a galera entender que às vezes não é nem culpa da banda, às vezes a banda parou por quê? Claro que você respeitar, óbvio, né? Que vocês pararam tudo. Mas podia ter sido diferente essa abordagem, não? Podia ter chegado no ouvido do batera. Dá um tempinho, vamos mudar? Tipo assim, quando acabasse a música. Tipo, isso fica ruim porque não sabe se a banda... O que aconteceu, né? Não, é até legal saber. Quem tava ali sabe agora o que aconteceu. Não, eu desci e a galera... E aí veio a organizadora do evento e falou, não dá pra você voltar, ela tá ficando mal. Eu falei, não, você se vira agora. Porque a galera queria bater no padre. E aí, cara, aí no calor do momento, a galera, não, nós vamos pegar o padre. Eu falei, bate nesse cara aí, meu, pode socar. Não, e aí o cara filmou. Então tem uma fita... Caramba, essa foi... Eu me ferrei muito feio, cara, porque tem uma fita que eu falando pros caras bater no padre, mano. Mas, cara, é complicado, né, cara? Você tá ali no... Não foi necessário, foi desnecessário. Não, né, seguranças foram tudo ali, né? Cercaram o padre pra ele sair e tal. E eu fiquei o único que ficou foi lá. E o pior eles deixaram lá, o mais bocudo, né? Os caras foram tudo pro ônibus e eu fiquei lá. Deixou você ali pra falar. Aí os caras, fala aí, microfone, câmerazinha. Cara... Não foi uma hora boa, Não né? foi uma hora boa, justo eu, cara. Porque o Danilo não faria isso, cara. Muito menos o Alexandre. Mas eu sou mais estourado, assim. Parece que não, mas nessas horas eu sou mais estouradão, cara. Não, porque realmente você tinha tudo preparado. Tava com um negócio super legal. Cara. Tudo pronto pra fazer um negócio maravilhoso, que tinha uma obra. Ou era melhor avisar, não vai dar pra tocar. É até melhor, tá bom. Você entende? Agora depois você tá ali, já tá... Deixa, né? Vamos deixar pelo menos acabar. Respeita ao público que tava lá. Exato, né? Foi todo mundo embora, começou os busão a esvaziar. Caramba, bicho, que loucura, mano. Foi louco, cara. Isso. História boa, hein, galera? Paulão, só tenho que te agradecer, cara. Deixa seus contatos aí, a gente vai deixar os links, tudo, mas fala aí como que você tá hoje no YouTube. Você tá no YouTube? Como é que é? Onde você tá, as suas plataformas aí? Como é que tá? Quem quiser me achar, eu tô no Instagram como Paulo_Frade, no YouTube youtube.com/paulofrade, e onde mais? Facebook, eu não lembro o endereço, mas quem me procurar lá como Paulo Frade
Tem um outro cara que é Paulo Freire, que é um português lá, mas o cara ele é alpinista, então ele é bem diferente de mim, vocês vão ver que não sou eu, cara. Primeiro que o cara é o dobro do meu tamanho, né? Então, não tem desenho também. E, gente, pô, obrigado. Eu de verdade, muito grato por estar aqui. Eu estava ansioso para estar aqui, né? Minha esposa falou, nossa, eu tô ansioso. Eu falei, não, porque vai ser um momento muito legal que eu quero compartilhar isso, né? Ainda mais com vocês, né? Que tem a história junto, né? Exato. Então, assim, para mim foi muito importante o dia de hoje. Pô, que legal, tô muito feliz. Galera, chegou ao fim aqui. Quero agradecer os patrocinadores, claro, a IK Multimídia, os Vocal, Strindberg, Reino da Música, Tiguez Luthier, Dreaming Filmes. Gente, Deus abençoe a todos, que hoje eu posso falar e sempre falo isso, independente de qualquer lugar, eu sempre gosto de falar isso, né? Que Deus abençoe a todos. Foi muito legal, tô muito feliz mesmo de ter você aqui, Paulão. E vai ter reprise disso aí também, vai ver se a gente vai fazer de novo. Vou ter que chamar ele de novo aqui pra contar mais histórias legais. Eu venho com prazer aí, prazer. É pouco tempo que a gente fala, que é muita história pra pouco tempo. Valeu, galera. Tamo junto!